Olá, tudo bem com você? Eu sou Igor Lopes. Iremos iniciar esse podcast com a pergunta sobre o tema: e como pregarão se não forem enviados? Uma vez que estamos inseridos neste mundo secularizado, avançado tecnologicamente, onde tem bilhões de pessoas, centenas de etnias sobre o mundo inteiro, o ensino de missões. Como é feito esse ensino de missões hoje na minha igreja? De missões também transculturais. Como é desenvolvido esse sistema, uma vez que o mundo é composto de 8 bilhões de pessoas, dessas 2 bilhões de pessoas são cristãs e cerca de 4 bilhões ainda não ouviram falar do Evangelho de Cristo Jesus. Isso é o equivalente a 20 vezes a população do Brasil. Como acontece a formação de missões? Hoje, as missões elas são de forma sistemática, frequente ou apenas casual. Por que acontece dessa forma? Essas e muito mais outras perguntas nós iremos discutir nesse podcast. A minha igreja, incluindo as suas lideranças, está inserida com sua membresia ativa, atuante também para dar sustentabilidade, para dar suporte, tanto emocional quanto espiritual e também financeiro aos missionários. Os membros da igreja, juntamente com as lideranças, sabem onde esses missionários são enviados muitas vezes? Onde eles moram e, basicamente, qual a atuação principal desses missionários? Hoje em dia, vivemos em um mundo onde as pessoas estão muito independentes e muitas vezes esquecem da propagação do Evangelho de Cristo, porque o mundo hoje, muitos, em sua maioria, estão preocupados consigo mesmo, muito distante do que está escrito na palavra de Deus. Então, vamos lá responder algumas questões desse podcast. Estamos falando aqui sobre missões, cujo tema é como pregarão se não forem enviados. É algo muito interessante. Por quê? Por exemplo, eu mesmo estou inserido em uma igreja no interior da Bahia, uma igreja muito pequena. O ensino de missões é muito debilitado. Não disponibilizamos de ferramentas para que se faça um trabalho de forma mais organizada, mais articulada e mais ofensiva, no sentido de obter um resultado mais plausível, incluindo a questão também de missões transculturais, embora também, ou seja, nós fazemos as missões locais, nas localidades próximas à igreja e nos bairros, mas também nas cidades que estamos inseridos. Sobre a questão transcultural, mesmo sendo aqui local, nós realizamos esse tipo de trabalho, porque aqui temos várias outras pessoas que chegam até nós e que nós também a visitamos. Pessoas que vêm de outras religiões, de culturas afrodescendentes, como Candomblé, como Umbanda. Então, mesmo nossa atuação ser mais na nossa localidade, nós sentimos o impacto de outras culturas. Nós fazemos trabalhos de missões com essas pessoas e estamos constantemente vendo esses contrastes. E daí está a importância de fazer missões.
Se não ter quem pregue, como enviar? Constantemente nós vemos a diferença até local de pessoas que compartilham de outra fé, que estão inseridas em culturas que são diferentes, em outro credo. Então nós devemos propagar o evangelho do Senhor Jesus Cristo. De fato, a toda criatura, em tempo e em fora de tempo, como está escrito, assim como o apóstolo Paulo aconselhou a Timóteo. Como resolver isso? Como melhor esse quadro? Como a gente vai melhorar esse quadro? Como a gente pode melhorar? Uma vez que estamos inseridos em uma igreja pequena, no interior da Bahia, o que devemos fazer? Deveria ser feito o que necessariamente eu já estou me propondo a fazer. Fazendo curso de capacitação, fazendo bacharelado em teologia, levando e difundindo conhecimento, porque está escrito que o povo de Deus perece por falta de conhecimento. Então, levar o conhecimento e também levar o treinamento para essas pessoas, reunir pessoas que estão verdadeiramente comprometidas com a obra de Deus. Porque todos foram chamados com a ação de fazer missões, ide e pregai. Essa é a função de todos que creem em Jesus Cristo. Porque foi uma ordem que ele nos deu. Ide, pregai para toda criatura. Batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aquele que crê será salvo. Então, conclusão. É necessário que nós verdadeiramente tenhamos que fazer o ID. Mas para isso é necessário que se haja uma preparação, um trabalho sistematizado, um trabalho organizado, um trabalho operacional, de forma que o missionário seja assistido, que também possa receber contribuições financeiramente, psicologicamente, que todo o grupo, a liderança, os membros participem como um todo em um só, que todos participem em um só objetivo, que é ganhar almas para o reino de Deus. Então, é isso. Primeiro, buscar o conhecimento. Depois, difundi-lo de forma organizada para a expansão do reino de Deus. Nós vemos no livro de Atos, que é um livro histórico, como a igreja primitiva, como os apóstolos que plantavam igrejas, evangelizavam em muitos lugares, como o apóstolo Paulo, que evangelizou em diversos lugares, como a Galácia, como na Macedônia, na Grécia, em Roma, na Ásia Menor. Isso só foi possível, primeiro, por causa da direção do Espírito Santo, e segundo, com o trabalho missionário de amor. A obra de Deus, eles fizeram por amor. Então nós devemos nos entregar por amor a Cristo. Se fizermos isso, seremos mais do que vencedores em Cristo Jesus.